Ó, se você tá afim de um quadrinho contundente que vai mexer na ferida, bicho, você precisa ler Um Inimigo do Povo, de Ravi Ray. Então vem comigo que eu vou te falar o porquê que você deveria ler esse quadrinho, que é um gibizaço. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Review Express. Eu sou o Kim Martins, nesse formato aqui, sem edição, sem firula, sem porcaria nenhuma, para falar de O Um Inimigo do Povo, de Ravi Ray, quadrinho lançado pela QS Comics aqui no Brasil, formato capa dura, com aproximadamente 150 páginas impressas em papel couché, gramatura bem alta até, preço de capa um pouco salgado, tá? R$ 120, mas dá pra achar com desconto já. Eu comprei na Amazon mesmo por mais ou menos 50% desse valor. Bom, esse quadrinho aqui é pra quem curte política. Óbvio que ele tem várias camadas, mas a principal é essa. Vale lembrar que O Inimigo do Povo não é uma obra original do Ravi Ray, mas ele é uma peça de teatro escrita por Henrik Ibsen, que é um renomado dramaturgo norueguês lá do século XIX. Bom, por que eu falei que isso aqui tem uma pegada política? Isso é uma peça de teatro publicada em 1882, que aborda questões sociais e éticas que permanecem muito pungentes até os dias de hoje, cara. É muito relevante. É impossível ler isso aqui e não pensar no retrato do país que nós vivemos de alguns anos para trás aí. A trama vai girar em torno do Dr. Stockman, que é esse cara aqui da capa. Ele é um médico, que ele mora numa cidade, e essa cidade tem lá uma fonte termal, né? Ela se tornou um balneário, e só que ele descobre que essa água está contaminada. Essa estância termal está com a água contaminada. E claro que é uma cidadezinha pequena, e essa é a principal fonte de renda do lugar. Beleza. Dá uma olhadinha aqui na cidade, como é que ela é, que bonitinha. Então o Dr. Stockman resolve denunciar essa questão, né? Ele divulga essa descoberta das águas contaminadas e espera se tornar ali um herói aclamado. Só que, cara, ele vai se deparar com uma série de obstáculos políticos e econômicos que vão transformar ele num verdadeiro pária na sociedade. As questões políticas nessa obra são muito evidenciadas, principalmente através da representação da luta do indivíduo contra o sistema ali estabelecido. O Dr. Stockman, ele é retratado como um homem íntegro, muito direito, ele faz tudo certinho e tal, e ele está disposto a enfrentar as últimas consequências para expor a verdade. Em prol, obviamente, do bem público. Só que para isso, cara, ele tem que lutar contra a corrupção, contra os políticos que passam pano para tudo, ele tem que lutar contra as autoridades locais, contra a imprensa local, que tenta proteger os seus interesses e tal. Cara, é um quadrinho recheado de manipulação de opinião pública, corrupção, censura, falta de responsabilidade das autoridades governamentais. O autor ele usa muito bem o conflito entre o do médico, Dr. Stockman, e o prefeito, que é o seu irmão, que é um desses prefeitos que gostam de agradar a massa, sabe? E ele usa esse conflito para explorar as complexidades do poder e da moralidade na esfera política. Cara, é muito bem escrito, muito bem construído tudo aqui. Você vai perceber a tendência da sociedade em calar, em silenciar aqueles que tentam desafiar a autoridade estabelecida, né? É um quadrinho sobre liberdade de expressão também e sobre transparência na governança. É muito interessante uma parte em que o doutor ele faz um acordo, digamos assim, com um jornal local da cidade chamado A Voz do Povo, que claramente é um jornal de esquerda, né? O Ravi Ray ele dá algumas pistas disso com o discurso dos donos do jornal, com as coisas que tem na redação. Você vê lá um busto do Lenin, um pôster do Pablo Neruda. Então você vai percebendo
que tem um jornal com viés mais de esquerda, e obviamente eles ficam encantados, né, por isso, porque eles querem destruir o prefeito. Mas chega um momento em que o prefeito suborna eles com grana, e aí todo o discurso deles passa a ser contra o Dr. Stockman. E esse cara, então, que estava sendo aclamado como o cara que ia derrubar o prefeito, ele tinha um texto, ele ia fazer uma matéria em que destruía o prefeito, e não, e ele passa a ser um pária. Então é muito importante ver como a manipulação da informação é feita nessa obra. Quadrinho muito excelente. Agora eu entendo porque que muitas pessoas colocaram O Inimigo do Povo como um dos melhores quadrinhos publicados no ano passado. Cara, é brilhante. Eu sei que o texto não é do Ravi Rei, mas ele adaptou muito, muito bem. A arte dele também é maravilhosa. Os traços são simples, não tem nada muito, muito complexo aqui. Mas ó, a paleta de cores que ele usa também, sempre em tons meio pastéis, é muito bem feito. Com certeza, esse aqui é um quadrinho que continua... O quadrinho não, né? Mas a obra original continua a ressoar nos dias de hoje. Tamanha a importância que ele destaca aqui em questões políticas fundamentais relacionadas ao poder, à responsabilidade, à luta pela verdade, à luta pela justiça na sociedade. Então, se você se interessa por temas assim, tenha certeza que O Inimigo do Povo vai ser um prato cheio para você. Eu sei que ainda é cedo, nós estamos em abril, mas eu arrisco dizer que essa aqui vai estar na lista das minhas melhores leituras de 2024, com certeza, porque é um quadrinho pesado, muito pungente, e que se você se debruçar em cima disso aqui e buscar ler com calma, entender as entrelinhas, vai ser muito enriquecedor. Bom, essa é a dica do quadrinho de hoje, Um Inimigo do Povo, da QS Comics. Recomendo demais. Um beijo no seu bumbum e até a próxima!